Bom, trazendo a discussão para o Brasil, a gente continua com a curva subindo no Infogripe. Essa é a curva de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, não é a curva de casos, é a curva de hospitalizações pela doença. Eu não trouxe o gráfico aqui, mas podem entrar lá no Infogripe. A grande maioria desses casos agora não são influenza, não são vírus sensicial respiratório, é Covid, detectado em laboratório, tá? Você tem uma curva subindo. A gente não sabe até onde vai essa curva de hospitalizações. Isso é muito importante para a gente se prevenir no fim do ano, tá? O que pode significar? Que eu coloquei o pico do início do ano de hospitalizações da Omicron, ele bateu ali 8, tá? 8 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, o que é um número médio alto, porque era a Omicron. Se fosse na Delta, você passava de 10 fácil, tá? Na Delta não, na Gama. E depois teve essa ondinha no meio do ano e agora ela sobe. Ela sobe a partir de um nível mais baixo do que a onda anterior, beleza? Bom, o que a gente pode dizer a respeito disso? Todo o país, praticamente, essa região mais à direita do país aqui tá subindo, o Nordeste inteiro, região Sudeste, com exceção do Espírito Santo, Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso, e região Sul inteira, todos estão subindo forte na tendência de longo prazo. Tem uma tendência de manter essa curva aí por mais algumas semanas também. Pará e Roraima subindo, e alguns estados em estabilidade, tá? Principalmente no norte do país. Essa estabilidade não significa que a situação está boa, significa que ainda não começou a subir, ou está em nível alto, beleza? A gente tem que estar sempre atento, porque da mesma forma que o mundo é gigante e tem vários momentos epidemiológicos, o Brasil também é. Então vai ter estado que vai estar caindo, subindo. O fato é, hoje ninguém está caindo. Está todo mundo ou em estabilidade ou subindo, beleza? Então avaliem muito bem a situação do seu estado, usando o Infogripe e os boletins epidemiológicos da sua cidade. Por que eu não recomendo mais usar aquele o Instituto de Métricas da Universidade de Washington para estados? Porque, pessoal, já vou mostrar um exemplo aqui, que os dados carregam uma incerteza muito grande por vários fatores. Falta de notificação pela questão de autoteste, muito menos casos, menos dados entrando e atraso de notificação. Então, confiar nos dados de previsão a nível de estado, tá? Eu já vou falar para vocês deles, não é muito bom. Então, usem o Infogripe, que é um dado mais correto ali do ponto de vista do que está acontecendo nos hospitais, e não usem muito o dado da previsão do Instituto de Métricas lá, tá bom? O que esperar do fim do ano, Natal e Ano Novo? Então, aqui estão os gráficos do Instituto de Métricas focados no Brasil, beleza? Quando a gente olha para a curva de hospitalizações, ela ainda está subindo. Acabei de mostrar para vocês aqui, certo? Quando a gente vai para a curva de casos estimados, que é um modelo matemático que eles fazem, baseado nas notificações, baseado nas projeções mundiais, baseado na variante e também no uso de máscaras, tá bom? Que a gente tem. Inclusive, o dado que está entrando nesse modelo aqui é um uso de máscara de 11% da população, pelos registros que eles têm, que vem de várias fontes, como, por exemplo, o autorrelato do Facebook, artigos científicos que avaliam isso. Eles sempre estão atualizando o modelo. O Brasil hoje está em 11% do uso de máscara. 11% das pessoas estão usando máscara em área pública, ok? Menos de a cada 100 pessoas, 11 estão usando máscara. Apesar da gente estar em subida de hospitalização, a gente já passou do pico de infecções. Então, o pior momento do ponto de vista de infecções já passou. Lucas, mas aqui no Jornal Nacional está aparecendo a curva subindo, número de casos. Sim, porque isso são infecções estimadas. Lembra sempre que tem um atraso entre o dia da infecção e a entrada dela no sistema. Pode demorar de 7 a 14 dias. Então, a gente vai ver, provavelmente até dia 15 de dezembro, ali, metade de dezembro, a curva de Covid no jornal subindo ou se mantendo em nível alto. E depois ela começa a cair, que é o comportamento que está apresentando aqui agora, tá? Muito importante sempre, se você quiser, o link do Instituto de Métricas de Washington tá aí na descrição. Se você quiser fazer a análise por si mesmo, é muito importante você saber que todos os dias essas previsões mudam. Então eu estou te apresentando aqui hoje. Se você ver amanhã, ela vai estar diferente. E se você clicar aqui nessas retinhas aqui, você consegue ajustar para colocar a incerteza. O que é a incerteza? Essa sombra aqui. Que a curva pode estar em algum desses lugares com uma boa confiabilidade. Ela pode estar até fora, mas é raro acontecer isso, tá? A incerteza mostra, assim, mais ou menos um valor que você tem para poder confiar naquele dado. Ele está em algum lugar dentro dessa curva aqui.
beleza? Então a gente já passou pelo pico, ela está em algum lugar entre 1 milhão de infecções, que seria a média, e 500 mil infecções, tá? Entre 500 mil e 1 milhão e meio, na verdade. Então, pessoal, a subnotificação no Brasil por causa dos autotestes está tão grande que o novo modelo do Instituto de Métricas, que eles vai sempre corrigindo os dados com base nas entradas, ele corrigiu e a gente está com números de infecções próximos à onda do meio do ano, tá bom? Cerca de 1 milhão de novos casos por dia. Isso é muita gente pegando Covid. Então é muito comum que vocês aí na casa de vocês, seja a primeira vez que você pega Covid, que você tenha contato com o vírus, que algum parente está com Covid. Não é incomum ver pessoas hoje se infectando com Covid nos nossos arredores, tá bom? Então, muito importante vocês que estão trazendo seus relatos aí. Eu vi o Carlos Eduardo falando aí que testou positivo, teve dor no corpo, muita dor de garganta e tudo. É normal, tá? Nesse momento. Ele teve no dia 11 de outubro, na verdade. Então, se tivesse tido agora, também não seria nada de outro mundo, beleza? O importante é ter essa doença, beleza? Vacinado com pelo menos uma dose de reforço, porque é isso que as pesquisas mostram que vai te proteger da doença grave contra a Ômicron. Ele falou aqui que teve isso com 2 doses de reforço. Carlos, obrigado pelo seu relato. É muito normal também ter a doença, porque vocês viram lá, mostrei para vocês na hora que eu estava falando da China, que mesmo com os reforços, terceira dose, e também já está começando a surgir estudos de 4ª dose, a efetividade de redução do risco de sintomas, ela beira os 50%, 60%, tá? Então você vai ter ali uma redução de risco de 60% em relação às pessoas não vacinadas. Então tem uma boa parcela da população que tem ainda os sintomas, tá bom? Mas o que a gente pode esperar do fim do ano? Então no fim do ano, pessoal, a gente vai esperar uma curva de casos maior do que ela foi no meio do ano. Então aquela calmaria que a gente teve no meio do ano, entre julho, na verdade entre março, né? E agora, ela não vai ser a mesma. A gente teve uma onda que se pronunciou de forma silenciosa no Brasil, tá? Ela subiu, ninguém deu muita bola para ela, tá? Porque a gente estava envolvido com outros assuntos, principalmente eleições e tudo. E agora essa curva vai estar um pouquinho acima, pelos institutos de métrica de Washington aqui, um pouquinho acima dessa calmaria entre julho e outubro. Beleza? Então é isso que eles estão prevendo. E por que ela vai voltar a subir em janeiro? Por quê? Porque janeiro a gente tem, na verdade, em dezembro a gente tem ano novo, festa de fim de ano, e como o modelo trabalha com dados anteriores, ele sabe que em janeiro costuma subir, então eles já estão prevendo, só que a incerteza é muito grande, tá bom? Então não conseguimos fazer uma previsão para mais de um mês. A gente acha que vai subir, mas como eu falei, isso aqui pode mudar todos os dias.